Meus amados irmãos, a paz do Senhor, eu sou o pastor Adaelso Gomes e estamos aqui para comentarmos mais uma lição na nossa matéria de Teologia, Doutrina de Deus. Se você não acompanhou nossa lição de número 1 e nossa lição de número 2, volte lá que já está gravada e está sensacional para abençoar a tua vida, o teu ministério e a tua caminhada com Cristo Jesus. Se você quer ter acesso aos nossos PDFs e livro físico dessas lições, entre em contato com a escola pelo 22 999 68 3272 e venha receber mais de Deus, tá bom? É interessante te lembrar que isso aqui é apenas um resumo, o conteúdo completo e sensacional está em nossos PDF e também em nossas apostila física que chega para você em qualquer lugar do Brasil e do mundo. Sem perca de tempo, vamos dar continuidade a essa lição que nós iremos comentar sobre os nomes de Deus e também fazer um rápido resumo sobre a Santa Trindade. Vamos lá? Mas não se esqueça de se inscrever em nosso canal, como sempre, e também deixar o teu like para fortalecer o nosso conteúdo e ative o sininho da notificação para ficar por dentro de todo o conteúdo que nós iremos lançar, tanto neste canal do YouTube, quanto também neste perfil do Facebook. Sem perca de tempo, vamos comentar um pouco sobre os nomes de Deus. É interessante te lembrar que quando a gente comenta sobre os nomes de Deus, nós não queremos estar dando uma identidade única para ele, mas sim a maneira a qual ele se apresenta nas Escrituras Sagradas, porque Deus se revela através da sua palavra, as Escrituras Sagradas, por vários nomes, pelos quais ele se faz conhecer. Cada nome de Deus revela um aspecto de sua natureza. Isso aqui é importante. Vamos começar do início. O primeiro nome que aparece é o Elohim. Isso aparece lá no capítulo 1 e versículo 1 do livro de Gênesis. Bereshit, Bara, Elohi, Et, Ha, Shammai. Isso aqui é muito interessante. No princípio criou Elohim, isto é, Deus, os céus e a terra. Isso está em Gênesis capítulo 1, versículo 1. Esse nome aparece na Bíblia aproximadamente por 2.600 vezes. Neste texto em foco aparece pela primeira vez o nome de sua suprema divindade. Isso aqui é muito interessante porque este nome Elohim, ele tem uma terminação em in, que é a mesma terminação do nome de Abraim ou Abraão, quando o nome de Abraão foi mudado de Abrão para Abraão. É claro que não dá tempo da gente entrar aqui numa língua hebraica, mas eu explico isso aí em um livro que eu escrevi chamado A Saga dos Hebreus. Procura na internet que você vai estar encontrando ele, que eu trago essa separação e muito legal dessa terminação de in, que indica plural na língua hebraica, por isso que de pai exaltado muda para pai de multidões, ou pai de muitos. Isso aqui é muito interessante entender, tá, meus irmãos? E aí, claramente, já aponta já para uma trindade, assim como o Shema Israel também, que mais na frente nós iremos comentar para os irmãos. O segundo nome que aparece aí é o El Shaddai. Isso aqui é muito interessante, que é o Deus Todo-Poderoso. Este nome El Shaddai é composto de duas palavras hebraicas, que é El, que significa Deus, e Shaddai, que significa Todo-Poderoso. Este termo aparece aproximadamente 50 vezes no Antigo Testamento, sendo que 31 vezes só aparece no livro de Jó. Deus se apresenta a Abraão dizendo: eu sou Deus Todo-Poderoso, ande na minha presença e ser perfeito. Este nome divino El Shaddai, Deus Todo-Poderoso, está relacionado com a onipotência de Deus. Isso aqui é muito interessante. Vamos dar continuidade aí? Jeová, o Senhor. Isso aqui é muito interessante, que este nome é citado pela primeira vez também em Gênesis capítulo 2, versículo 4. E também Deus se apresentou a Moisés, lá no capítulo de número 3, versículo 15 do Êxodo, também dizendo: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor Jeová, Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente. Isso aqui é muito legal porque na nossa tradução latina, a palavra Iavé ou Javé é o mesmo que Jeová. Isso aqui é muito interessante, por isso tem muitas citações aí deste nome em nossa língua. Nós temos também o quarto ponto aí, que é o El, apenas a expressão El, que demonstra Deus como força e poder. E chamou o nome daquele lugar Betel. Isso aqui é muito legal, que aparece no capítulo 28, versículo 19 de Gênesis, porque o termo El se deriva de uma raiz hebraica que significa força ou poder. Este termo El, ele aparece também
em diversos outros exemplos, como El de Elohim e também El Shaddai, Emanuel. É muito interessante essas aparições aí de nome que aparece essa expressão de força e poder, isto é, essa expressão de El. Vamos lá para o quinto ponto, Adonai. A expressão Adonai também é muito interessante porque ele é muito vivo. E disse ele, Senhor Jeová, como saberei que hei de herdar a terra? Isso está no capítulo 15, versículo 8 do Gênesis. O expressivo Adonai vem do vocábulo Adon, que significa Senhor em hebraico. Igualmente, a saudação muito conhecida, Shalom Adonai, que significa a paz do Senhor, é muito conhecida entre nós, os evangélicos. Meus amados irmãos, é interessante também nós lembrarmos que este é o mesmo nome que aparece também no Shema Israel. Quando o nosso amado irmão Moisés, ele cita isso lá em Deuteronômio. Shema Israel Adonai Elohenu Shema. Isso aqui é muito interessante. Escuta, Israel, o Senhor teu Deus, ele é o único. Isso aqui é muito legal, né? Porque nessa mesma expressão também aparece a palavra Iahit, também no hebraico lá. Como eu falei para os irmãos, eu vou prometer aos irmãos de logo mais estar escrevendo aí, ou gravando um vídeo aí, para trazer esses principais vocábulos hebraicos, para os irmãos estar entendendo um pouco, com um pouco mais de clareza sobre essas citações hebraicas para a nossa fé cristã, que também é muito importante. Eu não vou falar aqui muita coisa, porque isso tem que ser muito detalhado, e se a gente apenas lançar no ar, vai ficar mais dúvida do que, na realidade, ajuda, tá, meus irmãos? Vamos lá. O sexto aí que aparece é o El Elyon. Isso aqui é muito legal, que traz a expressão de Deus Altíssimo, que foi basicamente a expressão que usou o sacerdote do Deus Altíssimo, isto é, Melquisedeque, meus amados irmãos. E Melquisedeque, rei de Salém, isso aqui é muito legal, né? Trouxe pão e vinho. E este era o sacerdote do Deus Altíssimo, do capítulo 14, versículo 18 do livro de Gênesis. El Elion, o Deus Altíssimo, era o título de Deus conforme era adotado pelo monarca Melquisedeque. Isso aqui é interessante, porque este nome era usado para distinguir a superioridade de Deus sobre os ídolos do paganismo. Isso aqui é muito legal. E quem sabe em outra oportunidade também eu comento mais sobre isso aí. Vamos dar continuidade para o vídeo não ficar muito grande. Vamos usar também aí o Jeová Sabaoth, isto é, o Senhor dos Exércitos. Subia, pois, este homem de sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Jeová Sabaoth, ou ao Senhor dos Exércitos. Isso está em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 3. O nome Yahvé Sabaoth, Senhor dos Exércitos, ali aparece o tetragrama, né, meus amados irmãos? Ocorre aproximadamente 279 vezes na Bíblia, em hebraico, e a veste de Sabaoth significa eterno dos exércitos ou senhor dos exércitos. Depois eu explico para os irmãos com mais detalhe aí sobre biblicamente existir 4 exércitos de Deus, né? Que são os anjos, são a natureza, são Israel e também a igreja. Os anjos aparecem em Salmos 148, verso 2. A natureza também é o universo físico, que aparece em Neemias 9:6, Daniel 8:10. Israel, povos judeus, né, também que aparece em Êxodo, capítulo de número 12, versículo 40 e 41, e a igreja, os filhos de Deus, que aparece em João, capítulo 1, versículo de número 12. O nosso Deus é Deus de todos os exércitos, e isso, por isso que chama ele do Senhor dos Exércitos, né? Senhor dos Exércitos é o seu nome. Isso aqui é muito interessante. Vamos dar continuidade aí? Nomes que indicam lugares e ocasiões. Por exemplo, Jeová Jireh, o Senhor proverá. Isso está em Gênesis capítulo 22, versículo 14. Jeová Nissi, o Senhor é a minha bandeira. Êxodo capítulo de número 17, verso de número 15. Jeová Rafá, o Senhor que sara. Êxodo capítulo de número 15, versículo 26. Jeová Raá, o Senhor é o meu pastor. Salmos de número 23, verso 1. Jeová Shalom, o Senhor é nossa paz. Juízes capítulo 6, versículo 24. Jeová Tsidekenu, o Senhor é justiça nossa. Jeremias capítulo 6, versículo 24. Jeová Shammah, o Senhor está ali, que aparece também em Ezequiel, capítulo 48 e versículo de número 31.
e 5, meus amados irmãos. Vamos lá, a continuidade aqui. Os filhos de Deus em relação com os nomes de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Aquele que se sente desesperado aprende que ele é o Jeová Jireh, isto é, o Senhor que provê. Eu acabei de citar para os irmãos que isso aparece no capítulo 22, versículo 14 dos Gênesis. Os que são oprimidos pelo inimigo invocam o Jeová Nissi, isto é, o Senhor, nossa bandeira. Isto aparece no capítulo de número 17, versículo 15 do Êxodo. Os que estão enfermos podem também chamar o Jeová Rafá, isto é, o Senhor que sara. E isso aqui é muito interessante, né, porque aparece também em Êxodo, capítulo de número 15, versículo de número 26. Os peregrinos na terra, e também aqueles que sentem a necessidade, eles invocam o Jeová Rafá, isto é, o Jeová Raá, o Senhor é o meu pastor, que aparece em Salmos 23, verso 1. Os carregados de cuidados aprendem que ele é o Jeová Shalom, o Senhor é a nossa paz, como aparece em Juízes 6, 24. Aqueles que se sentem também sobre a condenação e necessitando de justificação ou de justiça, eles esperam também ao Jeová Tzkenu, isso é, o Senhor, nossa justiça, como aparece em Jeremias 23, 24. E quando o reino de Deus se houver concentrado na terra, ele será também conhecido como o Jeová Chamar, isto é, o Senhor está ali. Ezequiel capítulo 48, versículo de número 35. Isso aqui é muito lindo, isso aqui é muito forte. Meus amados irmãos, a Santa Trindade. A origem do termo Trindade, a Santa Trindade, está em toda a Bíblia, mas o termo Trindade não é mencionado na Bíblia. Foi usado pela primeira vez por Teófilo, bispo de Antioquia. Teófilo viveu no segundo século da nossa era e usa pela primeira vez o termo tria, em referência direta às três pessoas em que subsiste a divindade. Posteriormente, Tertuliano de Cartago, na África, ele retorna o mesmo assunto e usa a palavra trinitas, isso aqui é muito legal, porém já no século II e século III, a trindade ela foi conhecida no credo de Atanásia, lá em 296 a 373 depois de Cristo. Tornou conhecido universalmente a doutrina da Trindade, isto é, Pai, Filho e Espírito Santo, e glória a Deus por isso. Meus amados, eu não irei comentar aqui sobre a Trindade, mas eu vou fazer assim. Eu vou deixar um link do curso fechado sobre a Trindade. O nome do curso é Entenda a Trindade. É sensacional. Sou eu que vou estar lecionando lá para os irmãos, tá? Ele é um curso fechado. Você só vai conseguir entrar com seu login e com sua senha. Mas se você clicar no link que eu vou deixar aí no comentário, você vai ser direcionado a outra página e ali você vai ter acesso a este curso sensacional, tá, meus irmãos? Sensacional. E também ele está muito em conta para abençoar a tua vida. Lá sim, você vai estar tendo um assunto exaustivo sobre essa trindade. União composta e muitas coisas abençoadas para estar enriquecendo a tua caminhada com Cristo, tá bom? Que Deus em Cristo te abençoe. Estamos ficando por aqui e logo mais estamos de volta. Não esqueça de estar clicando em nosso sininho de notificação para ficar por dentro de todos esses assuntos que nós iremos trabalhar em nome de Jesus.